Olá, queridos alunos, estamos de volta com o bloco de número 2, falando sobre a Lei 12.850, Lei de Combate ao Crime Organizado. Então vamos lá? Falávamos aqui sobre os requisitos para a caracterização de uma organização criminosa. Falei com vocês aqui da exigência de uma associação de 4 ou mais pessoas, além da estabilidade e permanência que é inerente ao crime de organização criminosa, ao crime de associação criminosa e associação para o tráfico. Essa associação de 4 ou mais pessoas, o agente infiltrado não entra no cômputo. Também falei que é possível que criança e adolescente também entre no cômputo, mas, inclusive, seria até uma majorante, né, na própria lei. Mas é necessário que você demonstre, você como investigador demonstre que aquela criança ou adolescente ela tem ciência de que ela está fazendo parte, que ela está integrando uma organização criminosa, tá bom? Essa organização criminosa ela deve ser estruturalmente ordenada, então deve haver uma estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que de modo informal. Então isso quer dizer o quê? Uma investigação demanda uma organização criminosa como alvo, você deve demonstrar qual é a divisão que existe naquela organização. Então, quem exerce qual papel? Então, você deve deixar isso nítido para que possa enquadrar aquele grupo no crime de organização criminosa, tá bom? Quem é que faz tal atividade? Quem é que fica responsável por executar pessoas, né? Matar pessoas? Quem é que fica responsável em ordenar a morte de pessoas? Ou fica responsável por receber dinheiro, né, dos demais associados ao grupo para manter aquela organização criminosa? Então, tudo isso deve ficar demonstrado. Ainda que não haja essa divisão de tarefas, algo no papel, algo organizado formalmente, tá bom? Então, mesmo que seja de modo informal, é possível você enquadrar na organização criminosa, sem maiores problemas. E aí um ponto final, que é a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, que é uma diferença em relação à redação da Lei 12.694, que se limitava apenas a crimes. Aqui não, na Lei 12.850, abrange a expressão infrações penais. Claro que nesse primeiro ponto, infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, nós não vamos ter contravenções penais que tenha pena máxima superior a 4 anos. Não vamos ter. Mas no segundo ponto, que diz que infrações penais de caráter transnacional, aqui nós podemos ter sim contravenções penais, né, de caráter transnacional. E aí não se exige que essas penas as máximas elas sejam superiores a 4 anos. Aqui, nesse segundo ponto, caráter transnacional, independe do quanto da pena, certo? Então, vamos prosseguindo. Análise do tipo penal. Nós temos na Lei 12.850 alguns tipos penais. Então, nós temos ali no início da lei alguns tipos penais. Lá no artigo 18, nós vamos ter alguns tipos penais, né? Também é a questão da pessoa que fotografa o agente colaborador, uma colaboração premiada, né? Seria uma forma seria um crime previsto na Lei 12.850, está tipificado ao final da lei. Claro que também nós não vamos conseguir abordar todos os crimes, mas o que eu peço a vocês? Que deem uma lida na lei, né? Estudem também o material de apoio e complementem também com essa aula, certo? E aí vocês vão estar preparados totalmente para qualquer prova que for prestar. Pode ter certeza que vai cair, o que for cair ali, você vai dominar e acertar. Vai gabaritar, beleza? Então tá completo. Mas vamos lá, análise do tipo penal, nós vamos trabalhar os principais tipos penais. Primeiramente, é importante saber a diferença de crime organizado por natureza e crime organizado por extensão. Então, o crime organizado por natureza está aqui, ó, artigo 2º. Então, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Então, é um crime organizado por natureza.
Por quê? Porque está lá no próprio tipo, no artigo 2º. Agora, um crime organizado por extensão são aquelas práticas que estão relacionadas a pessoas que integram uma organização criminosa, mas são práticas de outros crimes por extensão. Então, por exemplo, 4 pessoas, né, que estão ordenadas com divisão de tarefas, praticando crimes de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro, esses crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são chamados de crime organizado por extensão. Então, o crime organizado, por natureza, são os crimes propriamente ditos previstos lá na Lei 12.850, né? A exemplo desse artigo 2º, né? O artigo 18, que foi o que eu falei, fotografar uma pessoa que colaborou numa colaboração premiada, também é um crime organizado por natureza. E existem os crimes organizados por extensão. Por exemplo, seriam outros crimes previstos em legislações extravagantes que são praticados por 4 ou mais pessoas que se organizam com estruturação de tarefas, né, divisão de tarefas, para praticar crimes, né, que ou tem a pena máxima superior a 4 anos ou seja de caráter transnacional. Então, se for um tráfico de drogas, né, ou uma lavagem de dinheiro, seria um crime organizado por extensão, certo? E o por natureza é o que estão lá previsto na própria Lei 12.850. Espero que tenha entendido. Feita essa diferenciação, nós temos aí já um crime do artigo 2º, e esse crime do artigo 2º diz o seguinte: promover, constituir, financiar ou integrar, então veja, são 4 verbos distintos: promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Então nós devemos analisar aqui o primeiro ponto. Qual é o bem jurídico tutelado? Bem jurídico tutelado, para a doutrina majoritária, é a paz pública. Então, da mesma forma que o crime de associação criminosa, também seria a paz pública, certo? Aí, o outro ponto é que o tipo penal ele é misto alternativo. Isso quer dizer o quê? Que basta o cometimento de um desses verbos para consumar o crime. Não precisa que se cometa 2 ou 3 verbos ou os 4 verbos para se consumar esse delito do artigo 2º. Isso quer dizer também que se for cometido 2 desses verbos, né, 2 dos 4 verbos, isso não quer dizer que haverá 2 crimes de organização criminosa. Não, haverá um único crime. Então a prática de todos os verbos, de um dos verbos, de 2 verbos, vai restar configurado apenas um crime, que é o crime do artigo 2º. Tá? Então é o chamado de tipo misto alternativo. Vale frisar que alguns deles, né, são crimes permanentes. Mas, por exemplo, financiar, alguns doutrinadores vão dizer que não. Financiar não exige permanência, né? Então não seria crime permanente, seria um crime instantâneo, né? O sujeito do crime, né? O sujeito do crime é um crime comum. Qualquer pessoa poderia praticar esse crime de organização criminosa previsto no artigo 2º. É um crime plurissubjetivo. Por quê? Porque existe no mínimo que 4 ou mais pessoas estejam ali associadas para a prática dele. Vale frisar também que é uma norma penal em branco. Então, por que é norma penal em branco? Porque para eu saber que é organização criminosa, eu preciso ir na própria lei 12.850 e verificar que a organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas, né, que estejam ali ordenada com divisão de tarefas, praticando crimes com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, é uma norma penal em branco homogênea. Por quê? Porque deriva da mesma fonte legislativa. Nós temos ali o mesmo poder legislativo que criou a lei 12.850 e homovitelínea. Homovitelínea, isso quer dizer que está no próprio documento, na própria lei. Então, o conceito de organização criminosa não está em outra lei, não está na lei de drogas, não está no Código Penal, está na própria lei 12.850. Então, ela é homogênea, homovitelínea, tá bom? Então, isso é importante para levar para a sua prova. Consumação e tentativa trata-se de crime formal, né?
existe ali o resultado naturalístico, mas ele não é exigível para a sua consumação. Concurso de crimes, né? Possível a responsabilização pelo delito de organização criminosa sem prejuízo dos demais ilícitos. Isso quer dizer o quê? Se um determinado grupo de pessoas chegou a praticar outros ilícitos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, esse crime do artigo 2º, ele vai existir sem prejuízo do crime de tráfico de drogas, sem prejuízo da lavagem de dinheiro, sem prejuízo dos crimes contra o sistema financeiro nacional, tá bom? Então, esse aqui é apenas um dos crimes que a pessoa pode incorrer, mas nada impede que seja responsabilizado por outros crimes previstos em legislações extravagantes distintas, certo? Nós temos também o crime de obstrução e embaraço de investigação de organização criminosa. E é interessante, né? Está lá no artigo 2º, parágrafo 1º, que diz o seguinte: nas mesmas penas do artigo 2º caput, incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, o que nós devemos analisar aqui? Que há dois verbos, ao impedir e o embaraçar. Da mesma forma, basta a existência de um deles para a consumação do tipo. Não há, se houver a prática de dois verbos, haverá um único crime, não há concurso de crimes aí, nesse caso, né? Seria um tipo misto alternativo também. Por quê? Porque basta a existência de um deles para a consumação. Também é uma norma penal em branco, da mesma forma, o conceito de organização criminosa está lá no artigo 1º, né, parágrafo 1º. Então, seria norma penal em branco homogêneo ou movitelino. O que você deve saber aqui é que, diferentemente do artigo 2º caput, em que o bem jurídico é a paz pública, aqui nós temos, então olha só a diferença aqui, ó. Lá no artigo 2º caput, nós temos a paz pública como bem jurídico. Aqui não. Aqui nós temos a administração da justiça. Então, o artigo 2º, parágrafo 1º, o bem jurídico é a administração da justiça. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. E aí é um ponto interessante. O tipo penal do artigo 2º, parágrafo 1º, ele abrange o curso do processo judicial? Então vejam, abrange ou não o curso do processo judicial? Há um detalhe interessante, por quê? Porque aqui diz, embaraça a investigação. O legislador ele não incluiu a fase processual, ele só colocou investigação. Mas e aí, prevalece o quê? Nós temos duas correntes a respeito disso. Então, uns vão denominar esse delito aí de obstrução, né, ao curso da persecução penal nos delitos de organização criminosa. E aí, o que ocorre? Nós temos duas correntes. A primeira corrente vai dizer o seguinte, olha, se o legislador ele tipificou a fase de investigação, que é o meio para se chegar à fase processual, por que ele não iria incluir a fase processual? Né? Tem sentido, tem total razão essa primeira corrente. A segunda vai dizer, não, opa, aqui é legalidade, princípio da legalidade. Não tem como eu penalizar uma pessoa que o próprio legislador ele não quis punir a fase processual. E aí, qual que prevalece? A primeira é a mais aceitável. Ah, mas viola a legalidade. Sim, mas é a mais aceitável pela doutrina, e aí nós temos até posição do STJ, no sentido de se permitir a tipificação do crime. Então, abrangeria, inclusive, o curso do processo judicial, em que pese a própria literalidade da lei se limitar à investigação. Aí o próximo ponto, que é o 5.2, vai trazer uma majorante pelo emprego de arma de fogo. Então diz o seguinte, o artigo 2º, parágrafo 2º. As penas aumentam-se até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Tá?
que você pode extrair dessa majorante? Primeiro ponto, você deve saber. Majorante, elas vão ser analisadas lá na terceira fase da dosimetria da pena. E aí, o seu examinador, ele vai lhe confundir. Ele vai colocar na prova que se trata de uma circunstância agravante, mas não. Circunstância agravante é analisada na segunda fase da dosimetria. Aqui nós estamos falando de majorante. E aí, em relação ao emprego de arma de fogo, ele se aplica aos delitos do artigo 2º caput e parágrafo 1º, prevalece que sim, prevalece que se aplica tanto ao caput quanto ao parágrafo 1º. Outro ponto, esse uso de emprego de arma de fogo, né, esse emprego de arma de fogo, ele deve ser ostensivo, né, deve ser ostensivo. Também há divergência, mas entende-se que sim. Também outros pontos que podem gerar polêmica, a questão de se a arma ela tinha ou não potencialidade lesiva, se estava municiada ou não, se é arma de brinquedo. E aí, o que vocês devem levar para a prova? Né? Questão da arma de brinquedo, não é arma, né? E aí não constituiria essa majorante. Se não tinha potencialidade lesiva, também não vai configurar essa majorante, mas aí é algo complexo, muitas das vezes não tem apreensão da arma, e aí digamos que na interceptação haja, né, conversa sobre arma de fogo. Não houve apreensão, daria para aplicar? Eu sou adepto da posição que daria para aplicar sim essa majorante, principalmente se houver vários diálogos nesse sentido, de que os alvos estariam conversando sobre arma de fogo, né? E aí eles a todo momento estariam falando sobre arma de fogo, né? Inclusive há um posicionamento da jurisprudência que diz: se não houve apreensão, mas se tratava de arma de fogo, não tem por que você deixar de aplicar a majorante, tá bom? Inclusive é aplicável até no roubo, majorante do roubo. Agora, se trata de arma de brinquedo, aí não tem como, é forçação de barra, né? Então, em relação a essa majorante, são esses os pontos que eu achei importante tratar aqui. Agravante pelo comando da organização criminosa, nós temos aí o parágrafo 3º, que diz que a pena é agravada, e aqui diferencia-se do parágrafo 2º, porque aqui sim nós estamos falando em circunstância agravante. Circunstância agravante. Essa circunstância agravante é específica da Lei 12.850. Então diz assim, é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo, também é bom para cair na prova, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Então aquela pessoa que exerce o comando individual ou coletivo, ou seja, ele descentraliza as tarefas da organização criminosa, ainda que ele não pratique. Então, por exemplo, ele exerce o comando daquele que vai executar uma pessoa, que vai matar uma determinada pessoa, ainda que ele não pratique esse ato de execução. Em tese, ele vai ter uma circunstância agravante na dosimetria da sua pena, tá bom? Então, o juiz lá na segunda fase da dosimetria, ele vai agravar a pena dessa pessoa que exerceu esse comando, individual ou coletivo, certo? E aí não se acumula com a agravante do artigo 62, inciso 1º, por configurar bis in idem, né? Bis in idem, se fosse possível, mas não é. As causas de aumento de pena, nós temos aí o parágrafo 4º, e aí nesse parágrafo 4º há algumas causas de aumento de pena. Nós temos a primeira causa de aumento de pena. Mais uma vez, causa de aumento de pena aqui é chamada de majorante. Então veja, nós temos a majorante do uso de arma de fogo. Em seguida, nós temos circunstância agravante pelo comando individual ou coletivo de uma determinada pessoa sobre outras pessoas. E aí, em seguida, nós temos outra causa de aumento de pena, né? Que seria majorante. E aí, a primeira é o quê? Se há participação de criança ou adolescente. Mais uma vez, repito, você, para fixar que aquela pessoa
pertence, aquela criança ou adolescente pertence a uma organização criminosa, deve ficar isso nítido, né, de forma nítida. Ou seja, aquela criança sabe que está participando de uma organização criminosa, ela sabe que está faccionada? Sim, então pronto. É possível colocá-la no cômputo das 4 pessoas, que é o mínimo exigível para enquadrar como uma organização criminosa, tá bom? Aí isso seria inclusive uma majorante para aquele que pratica o crime de organização criminosa. Aí você me pergunta, nesse caso, essa majorante seria possível acumular com o crime lá do 244B do ECA, que é o corrupção de menores? Sim ou não? Sim, é plenamente possível. Por quê? Porque são bens jurídicos distintos. Então, não há problema algum em acumular essa majorante aqui com o 244B do ECA, certo? É o que vem se manifestando na doutrina. E aí, se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Então, imagine que há um policial, né, que ele pertence a essa organização criminosa, e aí a organização criminosa ela funciona, inclusive, contando com a colaboração desse agente, desse policial. Aí seria também uma majorante, né? E há total razão para isso. Ele está se valendo da máquina pública para poder beneficiar o crime organizado, né? Inclusive, uma expressão interessante que é utilizada pelo Vinícius Marçal é a chamada infiltração às avessas, porque nós sabemos que existe a infiltração de agentes, na própria lei de organização criminosa, há essa infiltração de agentes, ou seja, agentes policiais se infiltram no crime organizado para poder investigar os crimes, e há a infiltração às avessas, que é o crime organizado se infiltrando no Estado, nos órgãos estatais. Então, a exemplo, se há essa prática aí de um agente policial infiltrado, colaborando com o crime, isso seria o quê? Infiltração às avessas. É o crime organizado se infiltrando nos órgãos estatais. Isso aconteceu na operação muito conhecida como Lava Jato, né? Que aí agentes políticos estavam inseridos, né, na Petrobras e aí dilapidando o patrimônio público, né? Esse seria um exemplo aí de infiltração às avessas. Se o produto ou proveito da infração destinar-se no todo ou em parte ao exterior, aí seria também uma possibilidade, né? O proveito da infração é destinado ao exterior, né? Contas lá na Suíça, e aí vai. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, então imagine que uma determinada organização ela decide, juntamente com outra organização, que em tese seriam rivais, eles se associarem, ou seja, se juntarem para tentar derrotar o Estado, né? O poder paralelo tentar derrotar o Estado. Então, eles uniram forças para poder vencer o Estado. Aí, nesse caso, seria também uma majorante. O que ela está fazendo? Ela está mantendo conexão para poder, né, unir forças. E aí, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização, então aí veja que também seria uma outra majorante. Certo? Finalizando esse ponto, agora vamos para o 5.5, afastamento cautelar do servidor público envolvido. O parágrafo 5º vai dizer o seguinte: ele prevê a hipótese do afastamento cautelar do servidor envolvido na organização criminosa. Então, seria possível afastar o servidor público que está cometendo a prática de organização criminosa. Esse afastamento é automático? Não. Então, esse afastamento do funcionário público envolvido em organização criminosa, ele não é automático. Ele depende de decisão judicial, certo? E aí um outro ponto que até um tempo atrás gerava polêmica é se o afastamento ele se daria com a remuneração ou sem a remuneração.
Então, por ausência de previsão legislativa, né, anterior à Lei 12.850, alguns chegaram a falar, não, ele está preso, ele fica sem a remuneração, não tem como manter a remuneração. Havia uma outra posição que não, tem que haver a remuneração. E aí, acabando com todas essas discussões, a própria lei ela diz que é sem prejuízo das remunerações, ou seja, ele vai ser afastado, mas continua recebendo, porque não há trânsito em julgado, né? E nada mais prudente do que deixar ele recebendo, até porque não vige no nosso ordenamento a presunção de inocência. Pode ser que ele sequer tenha envolvimento com a organização criminosa, então isso está sendo um afastamento cautelar, tá bom? Então aí seria sem prejuízo da remuneração. E como medida necessária a investigação ou a instrução processual. Em relação a esse parágrafo 5º, basicamente seria isso. Agora o parágrafo 6º, eu vou finalizar ele rapidinho, e aí nós finalizamos o bloco. O parágrafo 6º, ele vai dizer o seguinte, que a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então veja que aqui esse afastamento ele é automático, ou seja, independentemente de o juiz motivar na sentença, a perda do cargo ela se dá de forma automática. Assim como existe previsão lá na lei de tortura, a lei de combate ao crime organizado ela trouxe essa perda do cargo de forma automática, tá bom? E um ponto interessante é que, digamos, que no momento da condenação, aquele agente ele já não esteja mais naquele cargo, mas esteja em outro cargo. Então vamos colocar um exemplo aqui, um delegado de polícia envolvido com a prática de organização criminosa. E aí, no momento em que ele foi condenado, ele era delegado num determinado estado X, e aí posteriormente continuou estudando para um concurso e passou no estado Y. E aí, ele poderá perder o cargo do estado Y ou não? E aí a jurisprudência ela tem posicionamento favorável a essa perda, mesmo que ele esteja no estado Y. Por quê? Porque há correlação entre as funções. Então, digamos que ele estava envolvido na prática de organização criminosa e aí foi condenado como delegado no estado Y. Será que ele não poderia praticar o mesmo crime de organização criminosa? Claro que sim. Então, se ele tem envolvimento no estado X, é óbvio que ele poderia ter envolvimento no estado Y. Então, como há correlação entre as funções, ele poderia perder o cargo em razão disso, tá bom? Então, tendo correlação, é possível a perda do cargo. Então, veja que a perda é automática. Se o juiz não motivar na sentença, não tem problema. Nesse caso aí, a perda seria automática. É o efeito extrapenal automático, certo? E aí um ponto também interessante é só a questão da cassação de aposentadoria, que não tem essa previsão expressa na lei. Então, alguns vão dizer que não é possível a cassação de aposentadoria, por ausência de previsão expressa. Certo? Esse ponto 5.7 eu vou deixar para tratar no próximo bloco, e aí falaremos mais sobre a lei de combate ao crime organizado. Até mais! Nos veremos no bloco de número 3.